Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade na aula de planejamento e nós vamos ver os outros dois indicadores de gestante, tá? Vamos fazer tanto o plano estratégico quanto o plano de ação, tá? Eu tinha um lembrete, mas agora fugiu. Quando eu lembrar, eu falo novamente. Eu não tive como liberar a aula ainda, a aula de ontem, mas terminando a nossa aula, eu vou liberar a aula de ontem lá no Drive, vou colocar o link do Drive novamente, tá? Então, aí vocês fiquem tranquilos que ninguém vai perder nenhuma das aulas. E eu acho que também tinha uma outra aula que eu não tinha liberado ainda, já vou fazer tudo isso hoje, tá? Então, eu vou abrir aqui a nossa tela para voltar ao nosso plano de ação. A minha internet hoje, ela não está das melhores, não. Então, se estiver falhando aí, vocês me deem um toque, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro no planejamento estratégico, que ele pode ser anual, geralmente planejamento estratégico é anual, mas aqui nós estamos pensando em quadrimestre, tá? Depois, quem faz o plano anual é só multiplicar as coisas que estão aqui, tá? Ou deixar ele separado aqui, quando for listar, por exemplo, aqui, indicador 1, aí aqui já está até aqui, ó, quadrimestre 1, aí quando for fazer o quadrimestre 2, aí coloca qual a percentagem que vai querer aumentar. Essas percentagens, essas metas aqui, é bom estar observando. Por que a gente faz o ciclo PDSA? Porque o ciclo PDSA, você inicia o processo, todo mundo executa o processo, aí depois para, analisa tudo que foi feito, se houver correções para fazer, faz as correções e inicia novamente o outro processo. É um processo atrás do outro, então, assim, aqui o processo dura um quadrimestre, então, finalizou no último mês, ou nos últimos 15 dias do final do quadrimestre, aí, geralmente, o gestor já tem uma prévia de como que tá os indicadores, não é isso, Fabiana? É isso. Aí, assim, o ideal é que os gestores, nesses últimos 15 dias, ele possa repassar para as equipes, tá? Como que está o quadrimestre, como que está possivelmente o fechamento desse quadrimestre. Aí todo mundo já tem como fazer uma avaliação de como foi o processo durante o quadrimestre. Deu para alcançar os 10%, falta pouquinha coisa, que às vezes faltando lá, vamos dizer, 1% para completar esses 10%, nesse último 15 dias, a equipe vai dar um gás para tentar alcançar a meta que foi estipulada dentro do município. A gente pensa assim, que para se alcançar as metas do Ministério, você tem que começar analisando o que você tem. E aí, o município está preparado, a equipe foi qualificada, foi feito a capacitação, não foi feita capacitação, então é a partir disso aí que você consegue definir metas, tá? Porque você tem que olhar o quadro por inteiro, você não pode olhar só o quadro, vai ter que fazer 10%, ou vai ter que fazer não sei quantos cadastros que você pode colocar a meta aqui. Márcia, tem gente querendo entrar. Tá. Tem pessoas que estão tentando entrar e não está conseguindo.
Ah, é porque eu não estou enxergando a tela. Eu vou tentar colocar de outra maneira aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu tentar achar uma outra alternativa de mostrar, sem ficar omite, sem eu ver o Meet. Acho que agora vai. Então, a gente estava falando que quando a gente vai definir metas, é muito importante a gente olhar os dados com cuidado, olhar a realidade de como que está os processos dentro do município, olhar se as equipes foram capacitadas, se não foram capacitadas, se tem muita inconsistência, se não tem muita inconsistência. Então, baseado em todos esses dados, é que você consegue fazer a estimativa de uma meta, porque a gente traduz meta com números, tá? Não é uma coisa qualitativa, pode ser também, mas quando a gente fala de indicadores, a gente está falando de percentagem, então falamos de números. Então, aí você vai ter que pegar os números que você tem dentro do seu município para adequar essa meta que você vai definir. Tá ruim o microfone, gente? O áudio? Acho que alguém reclamou aí. Então, aí, baseado nisso, nós olhamos ontem nós não tínhamos nenhuma referência, mas pelo que eu já tenho observado, eu fiz a sugestão de 10%. Aí depois vocês sentem, façam as contas. Ah, Márcia, eu não sei fazer contas. Então, aí a gente vai ver qual é a melhor maneira de fazer contas, mas para isso eu preciso dos relatórios de vocês. Senão eu não tenho como explicar como fazer contas, tá? Porque a gente precisa de referência. Aquela aula anterior, lá do ano passado, a gente fez um pouco de contas. Então, já pode usar aquelas aulas lá como uma parte da referência para definir essas metas. Então, ontem nós trabalhamos o indicador número 1, que foi gestante com 6 semanas e com a captação até 12 semanas. Lá, nós tínhamos uma discussão que era necessário. Deixa eu olhar aqui no plano de ação, só para mim não falar bobagem.
A pactuação de laboratórios. Então, quando a gente fala de pactuação de laboratórios, é planejamento estratégico. Lá nós colocamos a ação como fazer uma notificação ao gestor, tá? E aqui, no planejamento estratégico, vamos entender que ele recebeu essa notificação e ele vai colocar no planejamento estratégico dele, pactuar laboratórios meu teclado aqui. Para exames de beta. Mas aqui, mais na frente, se houver necessidade, a gente vai complementar. Quando se faz uma pactuação de laboratório, ela não vai pactuar um único tipo de exame. Então, aqui você já pode incluir citopatológico, já pode incluir outros tipos de exames que vão atender a todos os requisitos de todos os indicadores. Por quê? Porque você aumenta a possibilidade de ter ganhos nos indicadores. Então, quantos você vai fazer? Tudo tem que fazer conta, gente. Tudo tem que fazer. Vamos imaginar lá, pegar o número de todos os hipertensos, todas as gestantes no relatório na série histórica, né, que é de um ano inteiro, você vai pegar lá quantas gestantes aquele ano teve, aí você vai vai mensurar mais ou menos quantos exames serão realizados também dentro do ano do ano que a gente está agora, do ano vigente. E vai acrescentar lá mais 30%, 10%, 20%, que é uma média que pode acontecer de diferença aí. Então, você tem que sempre pactuar uma quantidade a mais em função de que você pode ter muita gente entrando no seu município, e aí você tem que ter uma média, né, baseada na série histórica de todos esses indicadores que vocês têm, tá? Quantidade de hipertenso, de gestantes que aconteceram, e a pactuação aqui vale também para os testes rápidos, quando você não consegue ter o teste rápido dentro da unidade. Então, aí você tem os testes laboratoriais de sífilis e HIV também, né? Então, você vai pensar em tudo isso. O que eu tenho no meu município? O que está faltando? E aí, o que eu posso pactuar? Então, esse é o ponto da gestão, do planejamento estratégico. É o que eu tenho de ponto fraco para melhorar esse indicador e o que eu preciso pactuar para aumentar as chances da gente ter um número mais alto do indicador e a gente conseguir, em cada quadrimestre, aumentar 10%, para que no final do ano, provavelmente, a gente alcance os 100%, ou seja, os 40%, os 50%, que é dado pelo Ministério. Então, aqui, você vai colocar qual é a meta. A meta vai ser o número de exames que você vai necessitar. Então, vamos dizer que você vai precisar de 4.000 exames. Então, a sua meta é pactuar para que tenha pelo menos 4.000 exames. Dentro do quê? Do quadrimestre. Quadrimestre 1. Quem é o responsável? Aqui é o coordenador, ou o gerente, ou o gestor. Eu vou colocar gestor, tá? Então, aí a equipe técnica do gestor
e vai fazer todas as ações necessárias, documentação, contrato, licitação, se houver, tá? Se for emergencial, colocar emergencial, aí existe toda uma papelada por trás que tem que ser feita e normalmente não demora menos que 2, 3 meses para resolver tudo isso. Então, aqui, núcleos, aí esses núcleos aqui, dentro da secretaria, pode ser o núcleo de compras, ou o núcleo de licitação, vai depender da estrutura do município, tá? Às vezes é o gestor o diretor de atenção básica que cuida dessa papelada, às vezes ele acumula uma série de funções, tá? Aí vai depender de como que é a estrutura organizacional do município de vocês. Então, aqui nós já vimos, baseado em tudo que a gente viu ontem, esses 2 pontos são os pontos que são mais críticos na maioria dos municípios aí, né, que nós falamos. Então, agora vamos para o indicador número 2. O indicador 2 é teste rápido, né? Teste de HIV. E sífilis. Então, da mesma forma, o que vocês vão olhar aqui nesse indicador? O meu município libera teste rápido para todas as unidades de saúde? Agora eu vejo vocês me dizer, aí no município de vocês, todas as unidades têm teste rápido dentro delas? Na minha tem, Márcia, eu não afirmo em todas. Nós temos um grupo de residentes, e isso, inclusive, eu já até tive uma discussão lá com a minha enfermeira, porque é uma das exigências da gestante, né, o teste rápido. E como as residentes, elas estão de férias, e elas não são funcionárias da UBS, elas são residentes, então elas estão afastadas por questão de férias, no recesso. E aí a gente não está fazendo no momento esse teste rápido, ficou para quando elas voltarem. E hoje houve essa discussão, porque eu fiquei analisando com a minha enfermeira. Nós precisamos desse teste rápido, porque nós temos uma demanda, nós temos um indicador que exige esse teste. E aí, devido os alunos estarem afastados, nós não estamos fazendo. Porque ela disse que os funcionários, as técnicas, na época houve uma rejeição, não quiseram fazer, mas também na época não existia o indicador. E aí ela disse que a gente aguardasse, esperasse os residentes voltarem. E aí eu fiquei chateada, porque é um indicador, é necessário, e quem é para fazer de fato, da UBS, disse que não vai fazer, e a gente está no aguardo. Mas a gente faz, entre aspas, é nesse sentido aí que a gente faz. Tá, só um minutinho, Fabiana, deixa eu só fazer uma observação aí nessa sua palavra, Sandra. Esses técnicos, eles são contratados ou eles são efetivos da unidade? São efetivos. Pois é, mas então tem que deixar, por isso que é importante ter um POP dentro do município, tá? É importante esse POP e o POP ser aprovado pelo Conselho de Saúde Municipal, para que esses profissionais, eles tenham ciência. É muito fácil, agora eu tenho que defender os ACS, tá? É muito fácil o técnico rejeitar fazer seu serviço e querer que a ACS fique lá pesando Bolsa Família, que é uma obrigação deles. Tá? Então, assim,
tem que ter o POP deles, e o POP de acesso, e o POP de todos os funcionários da unidade, para que acabe esse tipo de discussão desnecessária. Então, assim, fez o POP, depois eu até disponibilizo, se vocês quiserem, eu tenho alguns modelos, e aí faz e passa pelo Conselho de Saúde, para que não se perca indicador por causa de coisinhas assim tão pequenas. É obrigação do técnico fazer, é obrigação do enfermeiro fazer. Então, os dois profissionais que podem colher o teste rápido são esses dois. Então, na ausência de um, o outro tem que fazer. Mas a importância do POP, ela é muito grande nesse sentido de definir claramente quais são as atribuições de cada profissional. Porque se ficar só pegando a atribuição geral, muita coisa fica perdida. Pode falar, Fabiana. Márcia, aqui são as enfermeiras que fazem, só tem uma unidade que ainda falta capacitar a enfermeira e liberar o acesso, né, para ela ser capacitada, mas aqui nessa parte é bem tranquilo, além de fazer a sorologia também no laboratório. Ótimo, muito bom. Porque esse indicador, gente, o que acontece? Nesse indicador, ele fala assim, ele fala que tem que fazer o teste rápido, de preferência 2 vezes durante a gestação, ou seja, no primeiro semestre e no último semestre de gestação. E aí, mas ele só exige, ou seja, ele conta apenas uma vez. Mas para a segurança desse paciente, da gestante, o ideal é fazer 2 vezes, além dos protocolos mesmo de pré-natal que tem essas exigências, né? Mas, assim, o POP é muito importante, muito, muito importante ser feito. Para quê? Para que todos os processos sejam executados de maneira que atenda a todo mundo, sem ficar dependendo de um profissional que não faz nem parte da estrutura da unidade. Isso não se pode acontecer, né? Aí vamos dizer que esses residentes deixem de ser pactuados pelo seu município, aí quem que vai fazer esses testes? Vai ficar esperando quem? Então, tem que estar claro dentro da equipe, que a equipe também tem que estar comprometida, né, em fazer as suas tarefas. Então, esse aqui, na maioria dos municípios, não tem muito problema, porque quando não é feito o teste rápido dentro da própria unidade, é solicitado, de qualquer maneira, para os laboratórios. Então, aqui você pode até colocar uma meta mais alta. Então, vamos dizer que o seu indicador aí está 60% das gestantes, mas ele pode chegar a 100% tranquilamente. Então, você pode colocar aí 30% a mais do que você já tem, porque é um indicador que não tem muito problema com ele, tá? O ideal é que ele caminhe em 100% mesmo. 100% das gestantes. Seja esse teste feito no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, mas 100% delas têm condição de ter esse teste feito, tá? Mas aí, para fins de aumentar, dependendo do número que vocês tiverem aí dentro do município, você vai colocar aí o percentual. Vai ser o quadrimestre também.
Às vezes eu falo meio brava, gente, é porque eu fico me questionando algumas coisas, sabe? Eu vejo situações em municípios que eu fico de boca aberta, sinceramente. Então, quem é o responsável aqui para acompanhar, como é um planejamento estratégico, o coordenador e o enfermeiro. Aí aqui toda a equipe. Como aqui a gente já está entrando em algumas coisas de outros departamentos, aqui você pode colocar todas as equipes, todas no plural, equipes CFs e EAP. Todos os municípios que estão participando aqui têm EAPs, não tem? Mossoró tem EAP? O que é AP, Márcia? É equipe de atenção primária. É aquelas equipes que só tem médico, enfermeiro e um recepcionista. Geralmente, Não, eles faz o atendimento na mesma estrutura de uma ESF, só que em horário contrário, para que a população possa ter o atendimento noturno. não, nós temos aqui consultório de rua, né? Que ele funciona normalmente à noite. Também tem esse tipo, mas aqui, para fins de contagem de indicadores, são esses dois tipos de unidades, tá? Que conta os indicadores. As outras, elas têm leis e portarias próprias e verbas específicas, tá bom? Então, essas duas equipes, aqui no nosso município, nós temos as duas equipes. Tem prédios nossos aqui, atuando com 2 ESFs e uma EAP. Então, as 2 ESFs, quando são a área da unidade, ela é muito extensa, agora estão ampliando o serviço, né? E aí consegue ter esse número maior dentro de uma mesma estrutura, porque as ESFs, elas trabalham aqui de 8 até as 17, e as EAPs, elas entram às 15 horas e finaliza às 10 da noite. Nossa cidade é uma cidade dormitório, então, vamos dizer, mais de 60% da população trabalha no Distrito Federal, que é 50 quilômetros daqui, e aí só estão em casa à noite. Então, aí, para ampliar esse atendimento, é feito assim. Porém, a EAP também tem um território definido, tá? Justamente para atender as gestantes, os hipertensos do território dela, ela faz os cadastros, a enfermeira é que faz todos os cadastros, tudo bonitinho. Então, visto aqui, então, o planejamento estratégico, vamos passar para o plano de ação, que aí já é dentro da unidade. Então, qual estratégia, qual a ação que essas gestantes vão ter dentro da unidade quando ela tem lá, quando ela tem o seu beta
confirmada, ou seja, a sua gestação confirmada. Como que vocês fazem aí? Na primeira consulta já faz o teste rápido, na segunda consulta, como que vocês fazem esse teste rápido? Márcia, aqui na nossa UBS, quando ela faz ela descoberta, ela vai para a enfermeira e a enfermeira já solicita. Então, nós temos um dia D, né, que nós fazemos todas as quintas-feiras, pela manhã. Aí, não tem aquela data correta, mas a gente tenta colocar dentro do primeiro semestre. Mas não tem, assim, um dia que você pode ir. Então, elas são orientadas que elas podem ir dentro... Aí, assim, quando é entre uma consulta e outra, se é cobrado, caso ela ainda não tenha executado esse exame. Mas, na primeira consulta, onde faz o cadastro, ela já é orientada que é necessário fazer esse exame. Tá. Então, existe um dia D, que é uma vez por semana, e aí é realizado esse exame. Quem faz é a enfermeira. No momento, quem está fazendo são as residentes. Eu acredito que foi isso que eu fiquei muito chateada, porque elas estão contando só com as residentes, sendo que essas residentes elas não são funcionárias, elas estão de férias. E existe o funcionário físico, né, da UBS, então o que fica lá mesmo, efetivo. Então, era para ser eles, e quando os residentes chegassem, elas passavam a bola em termos de ajudar eles, mas não colocar na obrigação deles. Como eles não estão, não se faz. Então, hoje foi um dia muito aborrecido para mim, porque eu questionei sobre isso. Então, coloca a culpa no outro, o outro que tem que fazer, o outro não estando, não é feito. As coisas não funcionam bem assim, no meu pensamento. E o que o gestor fala a respeito disso? Márcia, nós estamos com a nossa gerente no momento de férias, porque ela tirou 2 semanas de férias, né? E aí, eu particularmente prefiro não aborrecê-la, porque férias é férias. Então, nós não temos nenhum gerente, né, um sobreposto lá, e as coisas caminham, mas eu acredito que segunda-feira ela vai voltar e vai ser uma das minhas primeiras cobranças. Vou deixar ela ficar com a cabeça bem freinha, e quando for segunda-feira, o meu bom dia, seja bem-vinda, e cadê o teste rápido da UBS? Sim. É uma coisa aí a ser discutida. Fabiane, como é que vocês fazem aí na unidade de vocês, na Paraíba? Aqui na minha unidade, quem faz é a enfermeira, ela já até marcou, ela faz sempre nas quintas-feiras. Quando a gestante já chega com o beta, ela já marca para a próxima, na quinta, que ela venha. A gestante só na quarta-feira, então quando muitas delas já chegam com o beta na mão, então ela já encaminha, que a gente está sempre orientando as mulheres que quando atrasar os ciclos, elas façam uma investigação, ou vá para a enfermeira, ou façam um beta particular. A maioria das vezes elas fazem um beta particular. Elas já fazem e já levam. Certo. Então, aí, no caso de vocês, são as enfermeiras que fazem. Na minha equipe é a enfermeira que faz, a minha equipe. Da minha Fabiane, equipe, tu ela sempre falou está que é fazendo. Hã? na Fabiana também são as enfermeiras. Aqui são as Aí, enfermeiras. tá. Aí, agora é a Fabiana. É porque nós temos duas, um Fabiane, que é da Paraíba, e Fabiana, que é de Terra Nova. Fabiana, tem algum dia específico ou assim que a gestante
Já vem com beta, já faz? Como funciona aí para vocês? Márcia, aqui também tem um dia específico, né? Se a gestante chega com o exame, já é agendado para esse dia do atendimento das gestantes, que já está na agenda do PSF, e é a enfermeira que faz. Então, de preferência, a primeira consulta será realizada pela enfermeira, para poder já realizar o teste rápido. Que aí aqui também é intercalado, um mês enfermeiro, outro mês a consulta é com a médica. Certo. Aqui no nosso município, a partir do momento que ela tem o beta na mão, a técnica de enfermagem já colhe no primeiro dia da consulta, no mesmo dia da primeira consulta. Então, antes dela entrar para a consulta, ela já faz o teste, aí a técnica já passa para a enfermeira o resultado e ela lança tudo de uma vez lá no sistema. Ela faz a solicitação e depois ela faz já o resultado do exame, tudo na primeira consulta. Então, a gente tem aqui 98% desse indicador. Às vezes escapa uma ou outra, mas é muito difícil, pelo menos dentro da nossa unidade. Algumas unidades trabalham um pouco diferente, tá? Mas na nossa unidade, a gente trabalha dessa maneira. Então, chegou a técnica, chegou com beta na mão, né? Aí a técnica já faz a coleta, já passa o resultado para a enfermeira e já coloca dentro do cartãozinho dela, junto com o prontuário, e aí ela já faz todos os lançamentos. Diga, Sandra. Márcia, gostei demais dessa estratégia que vocês usam, porque é muito difícil realmente perder essa gestante, né? A gente deixa solto, mas aí vocês já amarram mesmo. Chegou, já vamos fazer esse teste. Eu achei perfeita essa sua colocação. Vou levar como sugestão também. Porque aí você já resolve esse problema de uma vez. Quando essa gestante tem uma consulta durante o atendimento, daqui a pouco nós vamos entrar em atendimento odontológico, mas já pegando o gancho, se ela chega num dia, porque aqui nós temos atendimento odontológico só quinta e sexta-feira. Então, se ela chega com esse beta na quinta-feira, ela já mata os 3 de uma vez só. Ela faz o teste rápido, ela passa pela primeira consulta e já faz a avaliação odontológica, porque aí elas incluem ela na demanda espontânea e já resolve também esse indicador. Então, o nosso indicador de odonto para gestante também, ele está num nível bastante alto aqui, a gente não tem problemas com ele. Aqui a gente reserva o dia do pré-natal para a gente é dia de quarta-feira, amanhã. Então, a enfermeira faz o pré-natal nos 2 expedientes, o médico faz em um expediente e o dentista fica 100% disponível somente para essas gestantes. Ótimo. Também é uma estratégia muito boa. Então, esse processo de tentar matar todos esses indicadores de uma única vez, o de teste rápido e mais o odonto, ele é muito importante. Lógico que, por exemplo, aqui nós não temos um dia D, nós atendemos gestante todos os dias. Tá? Então, chegou que a nossa agenda, ela é bloco de horas. Então, ela funciona igual uma clínica particular, ele vem, agenda o horário, independente de ter hipertenso, diabético, tudo é atendido no mesmo dia. Conforme tem vaga, vai atendendo.
Então, por isso que, às vezes, a gente perde uma gestante na questão da odonto, porque, às vezes, ela fica com preguiça de vir. Aí, a menina da recepção já está orientada de que observar se ela está escapando na odonto, para marcar ela numa próxima consulta, nos dias que existe a odonto, para poder captar essa mulher e ela não escapar. Porque aqui a gente tem algumas gestantes difíceis, que elas não querem passar pela odonto por nada. E aí a gente fala, orienta e tudo mais, aí a gente consegue fazer dessa maneira. Acabei que nós atropelamos aí, né, a odonto. Então, vamos lá, vamos voltar para o estratégico aqui, indicador número 3. Odonto. Aí a mesma coisa. Vocês podem pegar a série histórica das gestantes que houve lá no município, para vocês terem uma ideia, fora os indicadores passados, do quadrimestre passado, para fazer uma avaliação de como que pode aumentar, melhorar esse indicador. Tá? E aí que vai começar os processos. Aqui pode aumentar 10%, porque odonto, eu sei que tem municípios que têm uma certa dificuldade. Quadrimestre 1, mesma coisa. Aí o responsável, coordenador e enfermeiro. Quem que vai participar? Mesma coisa, toda a equipe de ESF e de EAP. E aí, as estratégias. Vamos lá, vou ouvir de vocês, um por um. Faltou Fabiana e Fabiane. Diga lá, Fabiana, como é que está esse indicador aí no município de vocês? Fabiana, eu? Isso, isso. Então, mesmo a gente tendo os 4 ESF com 4 equipes, cada uma com a sua equipe de saúde bucal, né? A gente não tem o credenciamento de 2. Tentamos melhorar esse indicador em um PSF trocando profissional, que não tinha muito atendimento, ele passou para outro PSF, né, no caso, para outra unidade, para atender em outra equipe de saúde bucal, para ver se melhora esse indicador, principalmente nessa área desse PSF. Mas a gente tem as 4 equipes de saúde bucal, porém 2 não são credenciadas. Mas a gente sabe que como tem igual você falou, não precisaria ter as 4 equipes. Se tivesse uma equipe, essa uma equipe poderia atender o município inteiro, mas teria que ter o centralizador, né? Isso. Teria que ser interligado os cadastros, e a gente ainda não tem isso. Ok. Então, assim, o município, só para vocês se situarem, o município dela é um município pequeno, rural, remoto. E aí eles tinha umas unidades muito distantes, quase 60 quilômetros do centro da cidade. Então, eles ainda não têm a pactuação de 2 equipes. A pactuação não, o credenciamento, que só conta indicador, gente, para equipes homologadas e credenciadas, tá? Então,
Às vezes está tudo lá bonitinho, a equipe inteira trabalhando, mas a equipe não sabe que não está credenciada. Aí todo o trabalho dela é em vão, em função disso, em função dos indicadores. Então, assim, pode ser utilizado até o credenciamento para treinamento, todo esse processo vai sendo alimentado, vai sendo justificado, mas não conta, até que seja homologado, tudo bonitinho. E aí, o que acontece? Eles, na nota técnica e também em algumas portarias, ele fala assim, que você tendo uma equipe de saúde bucal vinculada, e mesmo que seja em uma única equipe de ESF, e aí ele deixa específico que tem que ser uma equipe de ESF, ela pode atender todas as gestantes do município inteiro. Desde que os prontuários eles estejam visíveis, tá? E aí é uma questão de configuração do sistema. Aí, se tiver essa visibilidade dos cadastros, ele pode entrar no cadastro, a paciente, ela pode ir lá naquela unidade, ela não vai ser vinculada à unidade, ela simplesmente vai ser agendada, vai fazer o atendimento e conta para o indicador do município, e não para o indicador exclusivo daquela equipe, tá? Porque os dados, mesmo que a gente faça essa pré-divisão de equipes, mas a leitura é do município inteiro, tá? A gente, ele divide por equipe para ficar mais fácil de fazer o pagamento do desempenho, mas todos os indicadores, eles são contados municipalmente, tá? Embora o sistema já também faça essa divisão, essa leitura separada, mas é mais para essa contagem para o pagamento do desempenho para as equipes, tá bom? Diga, Fabiane, como é aí no seu município? A questão da gestante para o dentista, Isso. quando a enfermeira faz a consulta, ela já deixa tudo, ela já manda tudo marcado, sabe? Sai do consultório da dentista, da enfermeira, e passa para o período da dentista para a menina marcar. Já deixa o dia certo dela vir marcada e a hora. A gente aqui marca Tá. assim. Os pacientes, a hora dele vir para não ficar com muita gente no andar de saúde. Já tem os seus horários de chegar e ser atendido. Já deixa Ótimo. tudo pronto. Quando sai da enfermeira, a enfermeira ela mesmo já marca para ir para o odon, para ir marcar os exames, o ultrassom, já faz tudo uma corrente. Que ela atende pela manhã, como a marcação do exame é aberta pela manhã, ela já deixa tudo. Ela fala para Natal na quarta-feira pela manhã, que já passa pela enfermeira, pela gestante e passa lá pelo dentista para me marcar o dia dela vir. Ótimo. Então, aí, ó, esses aí já são as ações, tá? As ações é sair da enfermagem, tá? Com marcação de odonto. Então, o responsável É a pelos enfermeira. acompanhamentos, a enfermeira, e essa é uma ação constante, É, e quem realiza aqui é a enfermagem e odonto. é.
Sandra, eu não lembro de vocês aí, desculpa que eu atropelei e aí você também falou, como é mesmo aí no município de vocês? Na nossa UBS, a gente deixa, né, o dia de quarta-feira, amanhã vai ser o dia, e aí já deixa tudo articulado. Amanhã é exclusivo somente para essas gestantes. Elas saem lá da sala da enfermeira ou médico e já vai encaminhada para a gestante, já vai encaminhada para a odontologia. Nós estamos muito bem, nós atingimos 95% do indicador, devido a essa atuação. Nós estamos muito bem em relação à odontologia. Muito bom. Eu acho que esse é um indicador que no começo ele deu um pouco de trabalho, foi mais pela questão dos odontos se adaptarem a fazer os lançamentos corretos no PEC. Pelo menos aqui foi o grande problema no início, foi a capacitação deles mesmo para fazer os lançamentos, porque eles não sabiam como lançar, não entendia como colocar os códigos e tudo mais, então a gente teve 2 quadrimestres baixos em função de que não subia os dados por conta dos lançamentos. Mas hoje nós também temos um indicador bastante alto da odonto, exceto, assim, escapa alguma, justamente porque tem algumas gestantes que não querem passar pelo odonto nem com reza, né? Mas o nosso número é alto também. Então, agora vamos adiantar aqui. Aqui. Quem participa em enfermagem e odonto. Vamos lá agora, voltar de novo aqui para o estratégico. No estratégico aqui, vamos aproveitar o gancho lá da Fabiana, que foi fazer deslocamento de odonto para nova equipe, a equilibrar Então, vamos para o próximo item. Indicador número 4. Citopatológico, não é o indicador 4, gente? Agora eu me perdi.
Citopatológico. Gente, é horrível ter unha grande. Ai, ai. Então, vamos lá. Citopatológico, eu acho que é o grande vilão de todos os municípios. Como que vocês estão aí, Sandra, em Mossoró? Nós não estamos bem, exatamente isso aí é o nosso grande vilão, porque principalmente as mulheres, nós temos muitas mulheres que fazem esse preventivo particular, e particular não conta. E aí existe essa certa resistência delas procurarem a UBS, porque estão com preventivo em dias porque fizeram um particular, né? Então a gente não está bem nesse indicador. É. E vocês, Fabiane? Eu, aqui Isso. a minha equipe também ainda tem dificuldade no citológico mesmo. Estamos começando a ter essa mesma questão de Sandra. As mulheres fazem muito particular e não vê a unidade de saúde. Essa buscativa da gente é diária, diária mesmo. E a nossa enfermeira é em cima, porque é assim, né? Acho que está sendo um dos indicadores mais difíceis que a gente está enfrentando, é esse. Vocês têm aí no município de vocês uma quantidade por unidade de coleta que é definido pelo gestor? A gente tem, nós fazemos preventivo, Márcia. Quando as residentes estão, nós fazemos 4 vezes na semana, porque na minha UBS são 3 equipes, então todos os dias é de uma enfermeira diferente. E aí nós fazemos em torno de 6 a 8 preventivo por dia. Aí o dia da gente é dia de quinta-feira, e tem um bom número, mas se torna pouco devido ao tamanho da população. Aí a residente, ela faz para todas as equipes, e da gente, cada enfermeira faz da sua equipe. Só a residente que ela é universal e nós somos mais específicos. Nós temos um dia e tem essa quantidade de ficha, de 6 a 8, dependendo muito do material. E estamos sem material desde do mês passado. Quer dizer, de dezembro para cá, nós não estamos fazendo preventivo. Vocês têm noção de quantas mulheres é do território de vocês? Márcia, vem uma lista fazendo a lista dessas mulheres, né? Aí, o que é que a gente vai fazer? Nós já estamos fazendo, notificando essas, mesmo que elas tenham feito particular, mas aí a gente está colocando em um papelzinho que ela está com preventivo em dias, mesmo sabendo que o Ministério não está considerando. Mas a gente está fazendo isso e nós temos um número muito alto mesmo. De dizer a você, Mas em você X, sabe o não, número? eu não sei, Márcia, mas não sei porque a gente está fazendo justamente já essa busca ativa dessas mulheres. Mas o número X exato eu não sei. Porque o qualificador, a nota técnica diz que é 40%. E esse cálculo é dividido por 3, tá? Então, eu acho assim, que há possibilidade de chegar. Eu sei que tem uma dificuldade muito grande,
mas eu vou só fazer um cálculo aqui para vocês terem ideia. Vamos dizer que na área do território de vocês, dentro dessa faixa etária, vamos basear aqui que nós temos um relatório. Deixa eu pegar, eu tenho um relatório aqui da minha unidade, espera aí. Deixa eu achar aqui rapidinho. Eu acabei vendo, porque eu achei que estava mais fácil aqui visitar. Mas, pegando o gancho aqui, no nosso, que eu saiba de mente aqui, no nosso território aqui, nós temos quase 4.000 cadastros. Nós já tivemos mais do que isso, mas a gente sabe que o território ele é muito volátil, então ele cresce, diminui, né? Então, assim, nós tínhamos 50% desses 4.000 eram mulheres dentro do nosso território, e dessas 2.000, 1.500 estavam na faixa etária, tá? Então, essas 1.500 estavam na faixa etária, e aí a nota técnica diz que você tem que fazer a coleta dessas mulheres a cada 3 anos. Eu, geralmente, faço conta a cada 2 anos, para trabalhar a minha área. Mas, como diz a nota técnica, então, vou dividir por 3 as 1.500, vai dar 500. 500 mulheres têm que ser captadas para fazer coleta durante um ano. E aí eu divido esse número por 12. Então, eu tenho que captar durante o mês 41 mulheres, tá? Isso seria 100% delas. Esses 41 eu vou multiplicar por 40%, que é o número que o Ministério dá. Então, eu teria que fazer a coleta por mês de 17 mulheres. É importante fazer os cálculos, porque às vezes a gente está quebrando a cabeça com um número muito grande, e aí desespera, e aí ninguém vai para lugar nenhum. Quando a gente faz essa divisão, fica muito mais fácil, porque o que acontece? Quantos ACS, Sandra, tem na sua unidade, na sua equipe? Na minha unidade, nós somos 21, na minha equipe somos 6. 6. Vamos pegar essas 17 mulheres aqui e dividir por 6.
dá 3 mulheres por agente de saúde para trazer na unidade por mês. Fica possível, não fica? Com certeza. Isso aí Então, é fácil. pois é assim que vocês têm que trabalhar dentro da unidade. É pegar o número total, dividir por 3 anos, depois divide por 12 meses e depois divide pelo indicador. Multiplica pelo indicador. Aí vocês vão ter o número do mês que vocês têm que captar. E aí divide pelo número de agentes da equipe de vocês. Aí vocês conseguem. Assim que a gente tem aumentado o número no nosso município, a partir deste cálculo, porque também, há alguns anos, estava todo mundo olhando o todo, e eu sentei com a enfermeira e mostrei para ela, ó, fazendo o cálculo dessa maneira, é muito mais fácil de chegar no indicador. Diga, Fabiane. A senhora pode repetir de novo como é esse cálculo? Vamos lá de novo. Vou pegar 1.500, aí vocês vão ver o número de vocês. Coloca com números, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Vocês vão colocar, anota aí, todo mundo anotando. Número total de mulheres na faixa etária, dividido por 3 anos, que é o que diz a nota técnica. Vai dar um total de 500. Aí eu vou pegar essas 500, vou multiplicar. Não, eu vou. Espera aí, fugiu aqui meu raciocínio. As 500 é do ano, né? Aí eu vou multiplicar por 40%. Pode ser feito assim ou pode ser feito diferente. Divide por 12, né, Márcia? E aí, depois, divide por 12. Para saber quantos que precisa no mês. Que aí você tem a quantidade do mês. E aí, depois, você divide novamente pela quantidade de agente comunitário daquela unidade. Aí vocês vão, além dessas mulheres aqui, que cada agente tem que trazer, vocês têm que lembrar que vocês também têm área de abrangência, que não tem agente comunitário trabalhando naquelas áreas. Essas mulheres, elas vêm espontaneamente. Então, é possível fazer a coleta de citopatológico, aumentar os indicadores, se vocês começarem a mostrar para a equipe dessa maneira. Você não precisa fazer o cálculo para todas elas, vocês só tem que dizer assim, olha, nós temos que trazer, cada agente de saúde tem que trazer uma paciente por semana. Vocês já vão aumentar esse indicador. Sabe por quê? Se eu falo que ela tem que trazer uma por semana, no mês que vem, se ela não conseguir trazer uma paciente, eu já tenho uma extra por conta de que eu fiz esse mês. Tá? Então, aí, vocês vão pensar em formas de como que você vai trabalhar com a equipe. Falar do total, falar e ensinar a dividir tudinho, até mesmo para que eles possam aprender a fazer o planejamento das visitas e de como que eles vão abordar, pode ser feito também, gente, tá? Então, assim, mas tem aqueles agentes que têm mais dificuldade na compreensão, então você pode só simplesmente definir, olha, gente, para melhorar o indicador, nós temos que trazer 3 gestantes no mês para fazer o citopatológico. E aí vai ter uma pessoa responsável que vai cobrar, gente, ó,
essa semana nós vamos ter coleta de citopatológico na quinta-feira. Quem consegue trazer uma paciente? Aí vai ter sempre aquela agente de saúde que vai ter mais de uma. Ótimo, porque em algum momento aquela mulher não vai caber num dia X que você vai fazer coleta, mas aí você já captou antes. Entende? Então, é uma forma, assim, de vocês fazerem cálculos, e isso vocês podem fazer cálculos também para os hipertensos, para os diabéticos, é assim que eu trabalho a minha área. E aí, é mais fácil quando você vai reduzindo, reduzindo, reduzindo para caber dentro do seu mês. Aí você sempre vai bater suas metas, por conta de que você está organizando. E quando você organiza e planeja, aí a tendência é você superar o seu planejamento, porque aí a colega vai olhar, nossa, mas é só uma, só 3? Não, eu consigo trazer mais. Você vai ver que o esforço do agente comunitário vai ser muito maior. Por quê? Porque ele está vendo que é possível. O planejamento é justamente para isso, é para dar possibilidade. Porque quando você pega o número 1.500, meu Deus, como é que nós vamos coletar 1.500? Aí tem município, por exemplo, nós perdemos agora em janeiro a pactuação de 3 laboratórios aqui. E aí já comunicaram a nossa enfermeira que a gente só pode fazer 15 coletas no mês. Então, a gente já reduziu em um mês, até que a nova equipe, porque houve uma troca de secretário e toda a equipe dele, mas até que faça esse ajuste, a gente vai continuar batendo a meta em função de que vai praticamente chegar aos 100%. Aí já perguntei lá para a nossa enfermeira quantas coletas que ela tem feito no mês, como a gente agora está fazendo a colocação de DIU, e para colocar o DIU tem que fazer preventivo antes. Então, o nosso número aumentou. Então, foi uma estratégia da gestão passada de vamos oportunizar a questão do DIU, porque a gente aumenta a questão dos indicadores, porque tem muita mulher que quer pôr o DIU, porém, ela fica condicionada a fazer a coleta de citopatológico dentro da unidade. Se ela não fizer dentro da unidade, ela não pode colocar o DIU. Aí pode ser que seja uma estratégia que vocês possam utilizar para melhorar o indicador de vocês. Tá? Mas vocês comecem fazendo esse cálculozinho aqui. Que aí fica bem possível de alcançar a meta do Ministério, fazendo essa diluição de todos os valores aí. Vamos lá. Citopatológico, vamos dizer. Vocês não têm ideia de quantos por cento vocês estão aí, né? Tem ideia, Fabiana, de quantos por cento seu município fez? Márcia, de cabeça agora, eu não lembro, mas não tá um número bom, não. Tá. Já foi feito algumas estratégias de atendimento de coleta de citopatológico no período da noite, né, até ofertando uma torta, um alimento para as mulheres que trabalham até tarde, não tem essa disponibilidade de ir durante o dia, né, saírem do trabalho, ir lá comer alguma coisa, coletar, esperar a coleta, mas mesmo assim ainda continua baixo. Sei. Então, vou só finalizar aqui para a gente ir lá para as ações.
aqui do estratégico, vamos colocar aumentar 10%, que eu acho que 10% todo município consegue aumentar no seu número aí. Aí vocês vão fazer cálculos aí e amanhã vocês vão me dizer se é possível ou não. Eu sei que está corrido, mas independente, a gente vai continuar lá no grupo e vocês podem ir fazendo colocações, a gente vai trocando experiência, tá? Os responsáveis, gente, assim, é sempre, mesmo que seja o estratégico aqui, mas é sempre o coordenador, o gerente e o enfermeiro da unidade, porque aí a gente tem, assim, não perde, né? Essa comunicação é muito importante. O gestor, é bom ter a comunicação com todos os profissionais da base. Faça grupos diferentes, porque vai ter temas separados, dificuldades separadas. E ouvir é sempre bom. Mesmo que muitas vezes você não consiga fazer tudo o que é possível, mas aí você tem uma noção do que está acontecendo na base. E aí, no próximo planejamento, você já vai tentar estruturar melhor aquele problema, né? Vai tentar resolver aquele problema. Então, vamos lá. Citopatológico, vamos agora às ações, né? Então, a ação aí que a Fabiana falou foi oferecer alimentação para os plantões noturnos. Alimenta. Isso aqui, aqui, sim. Tá, o responsável. Quem é o responsável aqui? Enfermeiro. Quem mais ajuda nessas ações aqui? Na sua equipe aí, Fabiana, quem que ajuda nas ações? A equipe inteira ou só enfermeiro, recepção e técnicos? Aqui ajuda a equipe inteira. Tem uma enfermeira que ela fica para dar uma ajuda à enfermeira também. Outra, uma de plantão. A que fica de plantão, ela sempre dá uma ajuda à enfermeira. A gente conta que toda a equipe vai participar por conta de que tem as buscativas, né, e tudo mais para realizar. Aqui a gente pode colocar também como buscativa. Aí você pode definir um ACS para ficar lembrando os outros colegas, tá? Ou a recepcionista, que vai fazer a pré-lista para a coleta, tá? Então, aí você pode definir qualquer um desses dois. Quem vai trabalhar? Toda a equipe. É constante isso aqui. E quem coleta, enfermeira.
Vocês, Sandra, tem alguma estratégia aí que vocês estão trabalhando diferente? Não, é basicamente isso aí também. Tá. Aqui a gente pode acrescentar a colocação do DIU, como uma estratégia, porque aquelas mulheres que fazem particular, elas não vão querer pagar um DIU no particular, porque é muito alto. Então, se o seu município tem condição de fazer a compra do DIU, né, e fazer essa estratégia, desenvolver essa estratégia, você está resolvendo dois problemas, né? Que é o excesso de população, ou seja, excesso de mulheres gestantes dentro do município de vocês, e também a questão do citopatológico. Por quê? Porque você vai dizer a ela que não adianta ela ter feito, mesmo que ela tenha feito o citopatológico há poucos dias ou poucos meses, mas só vai aceitar para fazer a colocação se for feito pelo município ou pela unidade de saúde, para que vocês possam aumentar esse número. Então, é uma estratégia que a gente está usando aqui e está funcionando muito bem. A gente faz também a busca ativa para essas mulheres, ou seja, cada estratégia tem sempre a busca ativa. Aí, nesse caso aqui, do DIU, a gente só tem a ação uma vez ao mês. Como que é essa que a gente faz essa estratégia aqui? Primeiro, todas essas mulheres, ela vem um dia e faz a palestra de planejamento familiar. Então, a gente já resolve duas situações, porque aqui nós temos pactuados alguns programas e junto com esses programas do NASF, a gente tem que fazer várias palestras, atividades com pacientes. Então, a gente já mata essa questão da palestra e aí nesse mesmo dia, faz a solicitação de todos os exames para a colocação do DIU. No dia seguinte, ela vem para fazer a coleta do citopatológico. E aí, quando está o resultado, aí o que foi pactuado aqui no município? Que essa coleta, ela é enviada para o laboratório, e aí, com 3, 4 dias, chega o resultado. Alguns dias, não lembro quantos dias, mas, se não me engano, é uns 3 ou 4, chega o resultado. Quando os resultados chegam na unidade, aí a equipe marca a colocação do DIU. E aí ela tem que vir praticamente 3 vezes na unidade, dentro daquele mês, em função da colocação do DIU. Tá? É assim que a gente trabalha. Aí, antes dela vir, no dia que está agendado para colocação no DIU,
No dia anterior é emitido os betas, e aí também está pactuado com o laboratório, ela vai lá, faz o beta na parte da tarde, no outro dia de manhã, ela vem e faz a colocação do DIU. Bem, de ideias de citopatológico, não tem mais nenhum aí, né? Ou vocês querem sugerir alguma outra? Diga, Fabiane. Não, tá bom. Essa, não tenho nada para dizer mais, não. Tá bom. Alguém tem alguma sugestão aí? Não? Então, vamos deixar vacina e hipertenso diabético para amanhã, tá? E aí, se vocês tiverem mais alguma ideia de ação que possa colocar aqui, aí vocês anotem aí num papel e quando for na aula de amanhã a gente acrescenta, tá? Para a gente melhorar esse planejamento aqui. E aí, gente, por hoje, eu acho que deu, que todo o tema a gente acaba levando uns 20 minutos, já vai dar 9 horas, senão fica muito tarde. O pessoal de Mossoró sofre aí um pouquinho, né? Porque já quase 10 horas aí. Para Mossoró é 1 hora a mais e para Terra Nova é 1 hora a menos. Paraíba também, né? É 1 hora a mais aí para vocês, né? Deu aí, gente? Deu para ouvir? Fugiu alguma coisa? Não, Márcia, tá tranquilo, viu? Ah, então tá. Pois boa noite e Então até a gente. amanhã. Boa noite para vocês, até amanhã. Daqui a pouquinho eu vou colocar Boa lá noite, o Márcia, para link para vocês. quem Até amanhã. perdeu a aula de ontem. Daqui a pouco eu libero a aula de ontem aí, para quem perdeu, tá bom?